Agora nós vamos falar sobre a terceira ferramenta para uma disciplina bíblica, que é a ferramenta da condução das escolhas. Essa é uma ferramenta um pouquinho mais trabalhosa, mas também poderosa. O que é a condução das escolhas? Lembra que eu falei que quando você vai comunicar algo para o seu filho, você precisa deixar o seu filho no modo pensar? Condução das escolhas é você sempre trazer ele no modo pensar e oferecer escolhas para que ele tome decisões e ele acate com essas consequências. Então, escolhas são diferentes de castigos, tá? Então, quando eu falo de escolha, eu não estou falando de castigo. Qual é a diferença? A escolha, você vai transferir a responsabilidade para a criança. Ela vai decidir o que vai acontecer. No castigo isolado, você decide isoladamente qual é a punição. Então, a condução das escolhas é você, com sabedoria, conduzir o seu filho para que ele seja responsável pelas suas consequências. Ele seja responsável, às vezes até mesmo por um castigo que ele recebeu. Mas não porque foi um castigo, uma punição isolada, sem nenhum sentido, mas porque ele escolheu aquilo. Ele vai aceitar, ele vai entender aquilo de maneira muito mais saudável e vai construir algo no seu coração. Sobre condução das escolhas, nós fazemos isso para que o seu filho possa aprender a experimentar o peso da sua liberdade. Então, não adianta você simplesmente resolver todos os problemas que ele criou. Dê escolhas para que ele tenha que resolver esse problema. Filho, falei para você não jogar a bola lá fora, você jogou a bola lá fora e você quebrou o vidro do vizinho. E agora eu quero que você me ajude. A gente vai vender o seu videogame pra gente pagar o vidro? Ou você quer fazer não sei o quê, 5 semanas pra eu pegar a sua mesada e a gente pagar o vidro? Você tá entendendo? Traga ele pra escolher com você. Você pode dar dicas no sentido de ajudar ele a fazer a decisão certa. Olha, eu acho que no seu lugar eu faria isso. Eu acho que seria uma boa ideia a gente fazer aquilo. O objetivo na condução das escolhas não é se vingar do seu filho. Então me perguntam sobre castigo. Ora, o seu castigo que você está falando é vingança ou é condução das escolhas? Se é a condução das escolhas, ok. Agora, se nós temos uma vingança identificada, isso é muito ruim. Aqui eu quero fazer uma observação importante com você. Condução das escolhas é uma ferramenta para a gente disciplinar os nossos filhos e ensinar a ele a se comportar melhor, a responder melhor às pessoas, a tratar o mau comportamento. Mas isso não significa que a gente nunca vai dar comandos. Às vezes nós vamos dar comandos diretos, ordens. Nem sempre tudo vai ser uma questão de escolha. Por isso que eu falo que uma ferramenta é a condução das escolhas. Eu não acho que as crianças nunca devem receber comandos. Às vezes algumas mães me perguntam, será que eu dou ordens e comandos ou eu sempre dou opções? Que é o que o mundo diz, dê opção sempre. A minha resposta é depende. Às vezes dê comandos, às vezes dê escolhas. Se você dá comando o tempo todo, seu filho não vai aprender a escolher. Agora, se você dá escolhas o tempo todo, só anda na condução das escolhas, nunca dá um comando, como que ele vai aprender a se submeter? Agora eu quero fazer uma dinâmica especial para conectar essa condução das escolhas à obra do Espírito Santo na vida do seu filho. Como eu já falei e volto a repetir, todas essas ferramentas que eu tenho trazido para vocês a respeito de disciplina precisam estar conectadas com a obra da cruz, sempre trazendo Jesus para o centro da sua educação de filhos, usando oportunidades para conduzir o seu filho até Jesus. E agora nessa dinâmica você vai ver o quanto o Espírito Santo pode auxiliar e vai auxiliar o seu filho para que ele possa tomar boas atitudes, fazer boas escolhas, tomar boas decisões. Porque a pessoa que mais vai ajudar o seu filho a tomar boas decisões não é você com todas as suas técnicas, mas é a pessoa do Espírito Santo. Então aqui nós temos as escolhas ruins e as boas escolhas. Escolhas ruins e boas escolhas. E aqui está representando as nossas vidas, ou no caso, o seu filho. O que acontece é que muitas e muitas vezes nós faremos escolhas ruins. Tomaremos escolhas erradas, faremos decisões erradas, iremos falhar. Nós vamos ter a opção de escolher, a gente vai escolher errado. Mas o que acontece
Quando nós recebemos a Jesus, nós somos cheios do Espírito. Lembra que nós falamos sobre isso em uma das aulas? Onde eu falei do corpo, alma e espírito? Quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo no nosso espírito. E quanto mais cheios do Espírito nós formos, quanto mais você orar, mais você buscar o Senhor, mais você vai sendo cheio do Espírito de Deus. E esse deve ser um alvo no seu filho. Quanto mais cheio do Espírito ele for, quanto mais ele orar, mais ele buscar o Senhor, mais ele vai conseguir ouvir a voz de Deus. Isso significa que agora, as decisões erradas que o seu filho talvez faria, ela vai ser mudada, vai ser convertida em boas decisões. Sabe, antes o seu filho poderia até fazer escolhas ruins, mas quando ele vai sendo cheio do Espírito, olha que legal, as boas escolhas vão sendo tomadas, boas decisões vão sendo tomadas. Sem o Espírito, ele vai fazer muito mais escolhas ruins, mas com o Espírito, sem o Espírito, mas com o Espírito, ele vai fazer boas escolhas. Você pode fazer essa dinâmica com seu filho, ensinar o seu filho como é importante a gente ser amigo do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus e receber a direção certa para fazer as escolhas certas.